Cima. Tudo certo aí, Nicole? Bênção de Deus. É isso aí. Queridos, hoje eu quero tratar de um tema, de um assunto que ao longo dos séculos, ao longo da história, da existência da igreja, ele sempre foi um assunto muito controverso. Quem é que estava na última turma aí do curso de teologia agora? Muito bem. Foi forte ou não foi o assunto sobre a ceia? Irmãos, esse é um assunto que ao longo dos séculos, ele vai e volta à pauta. Por quê? Porque é um dos assuntos que envolve praticamente toda a vida da igreja. E as pessoas começam a ter visões muito distintas. E a discussão é sempre para tentar se manter fiel realmente ao texto da palavra, no máximo possível. Mas, ao longo desses 2000 anos de existência da igreja, 4 visões, praticamente elas se tornaram quase que consolidadas por grupos diversos. E, às vezes, nós pregamos aqui, a gente não tem uma identificação ao certo. Mas eu quero dizer para você que a ceia é o ponto central realmente daquilo que Jesus pregou. Porque é na ceia que ele está afirmando o propósito de Deus sobre toda a história do passado, mas ele também está fazendo uma conexão com o futuro. Então a ceia é uma ponte, querido, uma ponte na eternidade, que liga 2 momentos muito importantes: a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Quem está esperando Jesus voltar? Amém, irmão? Você está esperando? Com ardente expectativa? Ele pode voltar hoje? Ou você ainda tem muita coisa para fazer? Tem muita gente ainda para perdoar. Pastor, não seria uma má ideia não, pastor, se o senhor soubesse o tanto de boleto que eu tenho. Talvez alguns estão assim. Ô, meu irmão, está desse jeito aí? Em nome de Jesus, vai melhorar a partir de hoje. Amém? Amado, mas a ceia é um elo. Ele é um elo da eternidade, aonde Jesus se apresenta, ele se revela, mas ele também deixa uma promessa da sua segunda vinda. E eu deixei um quadro aí para você entender as 4 correntes principais. Hoje eu não vou gastar tempo nisso, porque são discussões teológicas. Eu quero ser bem prático aqui na palavra e já nós vamos ler aqui o texto da Bíblia. Mas tem 4 correntes, hoje, por grupos distintos. Por exemplo, igrejas reformadas, igreja católica, igreja neopentecostais e as igrejas históricas, né, que nós chamamos talvez de tradicional. E talvez você já participou da ceia por muitos momentos sem saber. A primeira delas, e a mais antiga, é essa da visão romana, né, uma ideia da transubstanciação. Isso veio, então, basicamente ganhou muita força quando Constantino, então, coloca, né, o cristianismo como a religião oficial do império. E qual era a crença presente? Que esses elementos aqui, o pão e o vinho, de fato se transformam no corpo e no sangue de Jesus, conforme disse João lá. Qual igreja, então, ela tem essa corrente muito forte e pratica isso até hoje? A Igreja Católica. Então, os católicos, eles acreditam que o momento da ceia, Cristo está presente fisicamente nesses elementos, que literalmente nós comemos o corpo e bebemos do sangue. Então, veja que talvez essa é a mais antiga de todas elas. Depois, o Lutero, ele vai então contestar essa visão. Qual que é a contestação que ele faz? Que Cristo não pode estar presente, nós não podemos
comer o corpo dele literalmente na ceia. E aí, queridos, ele traz uma ideia de consubstanciação. A ideia é de que, de alguma forma, fisicamente, Jesus está presente, fisicamente, mas não é literalmente. Como eu disse para você, isso é bem teológico, mas é para você compreender. A outra corrente, e aqui é onde nós talvez mais estamos, que é o que Paulo, depois, aos Coríntios, ele esclarece melhor, e ele reforça com aquilo que está escrito no Evangelho de Lucas, e não apenas só no Evangelho de João. Então, ele traz uma ideia de que a ceia é um memorial. E depois, a visão reformada, depois da reforma, há alguns anos depois, a ideia é de que a ceia é um meio de graça, que existe uma presença espiritual de Jesus aqui nesse momento. Você crê nisso? Existe, então, uma lembrança. A ceia é um instrumento vivo de edificação, então, da fé, e um momento também espiritual. Irmão, então, isso são correntes. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios 11. Som. Voltou. Glória a Jesus. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. É imperícia mesmo. Podemos ler, queridos? Muito bem. Então, leia no 3. 3. Tá. Você vai dar. Vamos lá, querido. Continua firme.
Próximo. Só falta mais dois. Forte. Por último. Amém, irmãos. Veja só a clareza, então, que Paulo vai dar para esse momento aqui da ceia. E por que nós defendemos, então, que esse momento é um momento memorial? Né? Porque Paulo ele está fazendo menção, repetidamente, de fazer isto em memória de mim. Então, talvez não é tão importante o que você pensa, se o corpo de Cristo está aqui, se não está, mas uma coisa tem que ficar sentado no meu e no seu coração. Isso foi um memorial instituído por quem? Por Cristo. Ele deu valor a isto, e foi Ele que disse, fazer isto em memória de mim. É um memorial que nos leva e nos remete, irmãos, a lembrar dos seus ensinos, a lembrar, querido, olha, daquilo que ele fez e o porquê ele fez, e os resultados do que ele fez. E o que Paulo está explicando, no contexto aí da igreja de Corinto, que era uma igreja nova, uma igreja que praticamente estava começando a sua caminhada, mas essa igreja pegou um momento tão especial, um mandamento tão especial de Cristo e começou a deturpar. Porque na comunidade local havia um costume, uma festa instalada ali, que se chamava a festa do ágape, ou seja, a festa do amor fraterno. Mas qual que é a denúncia de Paulo? Que ao invés de unidade, ao invés dessa festa promover no meio do povo uma verdadeira comunhão, crescimento e aceitação, aquela reunião tinha se tornado um meio de divisão. Por que um meio de divisão? Porque tem muita gente que gosta de piquenique, né? E qual que é a ideia do piquenique? Eu levo um pouco, você leva um pouco, e a gente junta tudo e todo mundo come um pouco. Só que lá a ideia era mais ou menos assim, eu levo uma picanha e na hora de servir, o meu povo come a picanha. E o que levou pão, come pão. O que levou alface, come alface. Ou seja, não tinha partilha. Não tinha partilha e tampouco havia um olhar para o outro. Irmãos, e isso às vezes é o retrato também de muitas igrejas. A gente está lendo aqui, eu peço para os irmãos lerem aqui a palavra. Tem gente que diz assim, pastor, eu não gosto de ficar lendo. Ô, irmão, é um momento de comunhão, de partilha. Você não pode ler a Bíblia junto comigo aqui? Tem medo da sua voz? Eu não gosto da minha voz. Deus gosta dela, amém? Deus gosta de ouvir a sua voz, amém, igreja? É por isso que na igreja a gente ora de voz alta mesmo. Porque senão Deus tinha feito todo mundo mudo. Entende, irmão? Conversar como sinal por ele, etc. Não, Deus deu voz realmente para você usar, irmão. Para você se expressar a ele e também aos outros. Mas é incrível como muitas coisas, às vezes, nós criamos pequenas divisões. E, às vezes, dentro da igreja, irmãos, momentos que deveriam ser de partilha, momentos que deveriam ser de comunhão, se tornam momentos de divisão. Está firme aqui, está tudo certo. E o que Paulo está falando, então, mostrando para a igreja, que havia uma crise naquela igreja, no começo, começando, mas que tinham muitos costumes que não se parecia nada com Cristo representado no momento da ceia.
Então, o sermão de Paulo, ele é assertivo, corretivo e diretivo também para a comunidade, dizendo, olha, existe um meio de se participar desse momento e desse ato. Então, primeiro ele trata da festa, primeiro ele trata do costume, e depois ele insere, de fato, o entendimento espiritual. Ele passa a explicar. Então, durante 5 versículos, ele fala, olha, que não deve ser assim, não deve ter divisão no nosso meio, não deve ter falta de unidade, nós não devemos nos dividir nesses momentos. E, queridos, é muito fácil, às vezes, a divisão entrar no meio da igreja, no meio da família, sabe, dentro de uma comunidade, porque às vezes nós não vigiamos, nós às vezes valorizamos um costume que divide, que segrega, que aparta, que afasta, sabe, que nos isola, mesmo em um momento que deveria ser de íntima comunhão. Então, Paulo, ele tem esse cuidado de observar como que nós nos portamos nas nossas festas. Ô, irmão, então eu vou aproveitar desse momento para falar para você aqui como pastor e também como pessoa. Em todo momento de reunião, nós devemos observar como que nós estamos vivendo esses momentos. Eu não sei se você observa, às vezes você faz uma festa na sua casa e você chama grupos distintos. Um é da igreja, o outro é da faculdade, o outro é do trabalho, o outro é da família, enfim, diversos grupos. Mas, às vezes, o anfitrião ele não tem o cuidado de fazer que, minimamente, esses grupos se interajam, se conheçam, minimamente. E aí se torna uma reunião mais estranha ainda, porque quando você vai ao restaurante, no restaurante todo mundo é estranho, ou de vez em quando você encontra um conhecido. E aí está tudo certo. Mas quando você vai na casa de alguém, irmão, você está indo na casa de um conhecido em comum. Entende, querido? Em comum. A pessoa comum, o anfitrião, ele tem que tomar esse cuidado. E às vezes a gente não tem esse cuidado na igreja. Às vezes a gente não tem esse cuidado na célula. Às vezes a gente não tem esse cuidado, querido, num almoço, num lanche que a gente faz aqui. A gente sai apressado, correndo, e se junta no mesmo grupo. No mesmo grupo. Eu achei algo muito bom no aniversário que a gente foi recente agora, eu não vou contar de quem não, para não causar intriga. Mas as pessoas chegavam, olha, sua mesa é essa e essa aqui, pronto. Então, tem gente que sentou com conhecido, depois sentou alguns com pouco conhecido. Amém. Mas, nos momentos ali, querido, olha, interagir. Às vezes a igreja é muito pouco preparada nesse sentido, porque a gente vem para o nosso culto com o nosso povo, só nós, e a gente não compartilha nada, às vezes com o outro. Sabe, então talvez perde o sentido. E a gente não pode esperar que somente uma pessoa, o pastor, faça isso. Mas somos todos nós. Nós estamos aqui hoje para esse momento de banquete, de ceia. Oh, que glória! Deu certo aqui. Nós estamos aqui, queridos, para esse momento de unidade, de comunhão. Eu acho que ele deve estar dando algum delay. E não podemos permitir que alguns cheguem com mais e voltem com mais. E o que veio com menos, saia com menos. Do que eu estou te falando? Talvez alguém chegou com menos alegria. Ele precisa receber, querido, uma dose, talvez um pouco mais aí na vida dele, que você faça transbordar para a vida do outro. Mas nós não podemos tratar os nossos eventos somente como encontros aonde Cristo também não deva ser glorificado. Então, dito isto, Paulo, então, ele passa a mostrar agora
o real valor da ceia. Por que que eu e você deve valorizar esse momento? Por que que a gente é tão enfático em dizer, irmãos, você não deve perder a ceia, você deve ceiar, você deve tirar todos os impedimentos da sua vida que te afastam da mesa. Sabe, tem gente que ele corre da ceia, ele corre desse momento, irmãos. Nós devemos correr é do pecado, nós devemos correr é daquilo que nos tira. Mas o primeiro ensinamento dele está no verso 23, que ele está dizendo, olha, que diante, talvez, da maior traição, da maior dor, sabe, da maior crise, talvez emocional na vida de um homem, que Jesus passaria, ele, naquela noite, ele está instituindo um momento, querido, ímpar para a vida das pessoas que estavam com ele e também para a vida da igreja. Então, diante da traição de quem anda com ele, é exatamente naquele dia, no confronto com a maldade, que ele demonstra o maior ato de bondade. Irmão, aquele dia o inferno tinha tramado tudo contra ele, tudo, todas as circunstâncias, sabe? E não é que ele não sabia, não é que ele não, olha, ele estava talvez inocente, sem saber, pelo contrário, Jesus, ele sabia muito bem o que iria acontecer. Mas, ao mesmo tempo que o inferno, querido, planejava a sua morte, Jesus trabalhava pela minha e pela sua salvação. Jesus, ele estava trabalhando pela salvação do seu povo. Por que que esse memorial é importante? Porque se eu perguntar aqui, quantos aqui são salvos pelo sacrifício do sangue de Jesus? Amém, gente? Então, naquele momento, o que Jesus estava fazendo, diante do mal que estava sendo imposto e preparado para ele, ele estava com o seu coração pensando e planejando e se preparando, querido, para a nossa salvação. Depois, Paulo explica que o que Jesus fez, irmão, foi um ato completamente voluntário. O que Jesus fez não foi algo por obrigação. Jesus entendia o propósito, e aquele momento para Jesus não foi um momento de tristeza. Então, a ceia do Senhor para nós não é um momento, querido, de tristeza, de abalo. A ceia é para nos lembrar que Jesus pegou o pão e deu graças ao partir o pão. E indo para a cruz, querido, indo para a cruz, ele vai nesse espírito. Jesus foi sorrindo? Não, ele foi sofrendo, como qualquer pessoa que tem, então, um corpo físico. Mas ele faz isso com alegria. E ele faz isso como um rei indo para a sua coroação. Ele faz isso, querido, como alguém que está indo para um momento de grande redenção. Ele não faz isso de uma maneira pesarosa. É incrível como muitos de nós, quando fala de ceia, ele tem 2 pés atrás. E ele diz, poxa, eu acho que eu não tenho que participar da ceia. São tantas coisas que ele traz em si para justificar a sua não participação. Talvez um pecado, talvez uma falha, talvez um momento de frieza. Irmãos, mas Jesus fez isso com alegria. E eu e você devem aprender também com isso, que ali na ceia havia uma voluntariedade que Jesus estava fazendo. E a gente às vezes tem a ideia e o pensamento de que tudo aconteceu por conta da traição de Judas, que tudo aconteceu por aquele ato infame. Mas, querido, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus, ele se permitiu, ele se deu. Sabe, quando Pilatos está ali com Jesus diante do povo, lá Pilatos olha para ele e fala, olha, eu tenho poder de te livrar. Ele diz, não, pelo contrário, é eu que estou dando a minha vida, você não recebeu nenhuma autoridade a não ser a que Deus te deu. Não tem, você não recebeu.
Eu estou dando a minha vida, irmãos. Foi ele que se deu. O Pai entregou o Filho por amor. Então, amado, Jesus não foi crucificado por causa da traição de Judas. Ele só foi um instrumento. Voluntariamente, Jesus se entrega. É voluntário. Ele sabia o que iria passar e acontecer. A outra coisa que Paulo nos ensina, irmãos, aí, é que se você só tem isso como uma informação, para você isso é de pouco valor. Sabe, muitas pessoas têm informação sobre a ceia, têm informação sobre Deus, informação sobre a salvação, mas o que Paulo está ensinando aqui para nós é que não basta você saber. Irmão, não basta você saber muito sobre as coisas. Algumas coisas você tem que se apropriar delas. Isso é fé. A fé é quando eu descubro algo, eu sei algo sobre Deus, isso me leva para um lugar de prática. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem, mas eles não creem ao ponto, querido, olha, de acreditar que aquilo pode transformar a vida deles. E por isso eles são demônios. Eles acreditam em Jesus, reconhecem, sabem do poder, mas, amado, eles não obedecem. É engraçado que existe, irmãos, uma igreja inserida no nosso meio. E no nosso meio, que eu digo, não é nessas 4 paredes aqui. É gente que tem a capacidade de ouvir. Ouve, mas nunca se apropria. É gente que tem muita informação, mas não segue. É gente, querido, olha, que está expert em saber de coisas, mas não viver. Eu estava vendo um vídeo interessante outro dia, eu não lembro em que reunião estava o Putin, o presidente da Coreia do Norte, e um dos temas tratados na conferência era sobre água. E quando serve a água para eles, nenhum deles bebe. Nenhum quer beber. Talvez um quer beber primeiro ou esperar pelo outro. E o comunicado que a gente tem é assim, não, alguém achou que a água estava envenenada. Mas, amado, quem está com sede talvez não vai fazer essa conjectura, não vai analisar. Mas presta atenção numa coisa. Pensa um químico, um sujeito que trabalha na Sandeágua, medindo, olhando ali se a água é potável, se ela não é, e etc. E ele identifica, querido, olha, que a água ele tem todas as informações, ele sabe que a água é contaminada, mas ele diz, eu vou ignorar essa informação e eu vou beber. Irmãos, é assim a fé de muitos. Sabe do poder do pecado, sabe da destruição do pecado, sabe dos males que a falta de comunhão traz, sabe, querido, olha, de tudo que é resultado de estar ausente da mesa, mas ele não se apropria. Então, nós precisamos sair do campo da informação e ir para o campo da aplicação. Sair do campo, querido, olha, do conhecimento e ir, de fato, para o campo da experiência com Deus. E, às vezes, a gente vai se tornando tão cético, tão incrédulo, tão duro, e a gente está tão cheio, querido, de conhecimento, mas tão vazio de prática. Vazio de prática. A igreja lá de Corinto, ela tinha informação sobre ceia, ela tinha informação sobre festa, sabia, irmãos, o que era aquele momento, mas eles abandonaram algo muito importante, que foi a prática do amor, que foi a prática verdadeiramente, olha, de uns aos outros. Então, no nome do Senhor Jesus, vamos entender e aplicar a palavra. E hoje nós vamos ter esse momento de ceiar aqui na igreja. Hoje é um momento de você ter atitudes bem práticas.
E são dessas atitudes que eu quero chamar a sua atenção. Saber o contexto histórico, eu já te expliquei. Tem 4 correntes teológicas, você pode escolher qualquer uma aí. A que nós defendemos é que isso é um memorial, para nós não nos esquecermos jamais. Eu acredito muito bem que o Senhor, Ele opera aqui nesses momentos. Acredito. E acredito, querido, que essas atitudes também mudam completamente a nossa história e o nosso posicionamento também como crentes. E eu coloquei como atitudes do participante. Por que do participante? Porque a ideia é que todos participem. Comecem a olhar para a ceia como um compromisso. E o que é compromisso? É aquilo que na sua agenda é inadiável. Você não adia. Você não marca para outra data. Pelo contrário, isso para você, irmãos, tem data marcada, horário marcado, e você não vai negociar isso com qualquer outra tarefa. Houve um tempo, queridos, na vida da igreja, que é interessante essas analogias. As pessoas, elas pensavam muito bem, olha, se eu tomar essa decisão, aqui vai impactar a minha fé, vai impactar a minha vida com Deus, vai impactar o meu relacionamento com o Senhor. Isso diz respeito a uma mudança de trabalho, um empreendimento, um negócio. Mas veja, isso hoje tornou-se tão relativo que talvez nem entra em conta. Basta a proposta ser boa. Basta a proposta ser interessante. Irmãos, isso é negligenciar. E aí eu quero mostrar para você algumas atitudes em que eu e você precisa ter ao participar desse momento, ao vir para a ceia, ao vir para esse culto, porque elas vão definir, querido, o seu futuro. E o seu futuro como crente, o seu futuro como igreja, o nosso futuro como corpo de Cristo. Bom, a primeira visão, o primeiro olhar, está entre o verso 26 ao 34, eu não vou discorrer de um por um, mas o convite de Paulo é para que eu e você olhe, então, para trás. Que eu e você venha contemplar aquilo que aconteceu lá no Calvário. Anunciais a morte do Senhor. É para contar que Jesus morreu. É para falar que Jesus morreu. Irmãos, é para nós dizermos para o mundo que Jesus, de fato, morreu. E ele morreu por quê, irmãos? Ele morreu para tirar o meu e o seu pecado. Agora, lembre-se de novo, ele fez isso voluntariamente. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele deixou a sua glória. Ele deixou todo o seu esplendor. E ele se esvazia, se colocando na condição de homem. Sabe, como Cristo, o Cristo de Deus para nós. E ao se esvaziar, ele lembra, eu e você olha para trás, e lembra que lá na cruz houve sangue, houve dor, houve entrega. Então esse momento, aqui ele poderia ser um momento qualquer, mas o convite é, olha para essa mesa e lembra que tem um Cristo que se deu por você. Amém? Foi por você, irmão? Foi por você, querido? Então levanta a sua mão para o céu. Agradece a Jesus pelo sacrifício dele por você. Amém, irmão? Glorifica ele, fala, Senhor, foi por mim mesmo. Isso é apropriação. Amém, querido? Olhe para trás. Quando o diabo tentar roubar o seu futuro e o seu presente, você tem que lançar na cara do diabo e dizer, Satanás, deixa eu te lembrar uma história. Eu, de fato, tenho pecado, tenho erro, eu tenho falha, mas eu quero dizer para você, lá atrás, teve um Cristo, que ele foi para a cruz,
e foi por mim, ele sangrou, ele pagou o preço do meu pecado, para que eu tenha nova vida, e vida também abundante. Amém, igreja? Aprenda a olhar para trás, contemple o Calvário, a cruz, querido, a cruz do Senhor. Lá ele foi humilhado para tirar a minha e a sua humilhação. Sabe, lá ele foi exposto para que eu e você tivéssemos, querido, a remissão integral do meu e do seu pecado. Ô, meu irmão, isso é bom demais. Isso é uma atitude que eu e você tem que ter. Então, olha, deixe de fugir da mesa. Venha para a mesa. Pastor, mas eu tenho errado tanto. O povo colocou até aqui os passos aqui, ó. Ô, irmão, está facinho. Segue os passos até o altar. Se quebranta. Você não tem que ser escravo do pecado. Você não tem que ser refém do pecado. Sabe por quê? Porque o preço já foi pago pela sua liberdade, irmão. Pago, olha, para que você tenha uma nova vida. É por isso que a gente tem que ceiar, porque talvez a gente se esquece. E a gente vai aceitando uma vida que Deus não tem. Mas Deus tem uma vida abundante para mim e para você, amado. Olhe para trás. Lembre-se do sacrifício de Cristo. O outro olhar, então, que Paulo está relembrando com as próprias palavras de Jesus, né? Relembrando o banquete. Existe um termo aí chamado parousia, né, que trata exclusivamente da segunda vinda de Jesus. Ele se refere à volta de Jesus. Então, está dizendo para nós que nós devemos olhar para frente. Irmão, tem muita vida para mim e para você, amém? Deus está no nosso amanhã. O amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. Pertence a Ele. E estando nas mãos dEle, eu me uno com Ele, junto com você. Então, veja, uma expectativa de que tem um banquete preparado. Você já viu aquelas pessoas que te chamam para comer e você gosta muito da comida daquela pessoa? E ele marca para daqui 20 dias. E você fica assim, meu Deus, faltam 19 dias. Agora falta 15. Irmão, aquela expectativa. Veja, às vezes a gente deixa de nutrir essa expectativa da vinda de Jesus, porque a gente começa a olhar para esse momento como, poxa, pastor, vai ser trágico. Vai ser um momento trágico. Uns vão, outros vão ficar. Quem vai ficar feliz aqui quando Jesus voltar? Irmão, vocês ficam aí, porque eu vou com ele, amém? Ô, irmão, isso é mais antigo que andar para frente, vocês ainda estão caindo nisso? Amado, entenda uma coisa, a ceia é para nos dar sinais de que tudo vai acontecer, mas nós temos uma plena segurança, amém? Amém, querido? Quantos aqui já foram em montanha-russa? Pouca gente. Ô, irmão, vocês vão, viu? Eu não recomendo muito, não, mas vamos para vocês poderem identificar com o que eu estou falando aqui. Irmãos, montanha-russa é um negócio de doido. Eu caí nessa agora, recente. Me chamaram para ir uma lá. E eu, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu vim para poder contar para vocês aqui agora. Mas a montanha-russa, ali, irmão, quem se sente seguro com aqueles equipamentos, para ele está tudo certo. Ele olha assim e fala, o mundo vai acabar agora na descida. E ele fala, estou firme aqui no meu lugar. O mundo acaba, mas eu estou aqui firme no meu lugar. E sobe, dá a volta e fica de cabeça para baixo, e etc. Irmão, a analogia que eu estou fazendo para você. Quando nós conseguimos olhar para frente, o mundo vai dar pirueta, querido. Mas você vai falar, eu estou descansado em Deus.
Eu estou firme no meu Senhor. Ah, Jesus vai voltar hoje. Senhor, vem mesmo, porque eu estou esperando esse banquete, Pai. Eu estou esperando essa hora, com ardente expectativa dentro do meu coração. Então, veja, a igreja ela precisa falar, pregar sobre a segunda vinda de Jesus. Precisa mesmo, querido, olha, ensinar as pessoas a olhar para frente. Por que olhar para frente? Porque senão nós vamos ficar pelos tropeços que tem pelo caminho. Nós vamos ficar, querido, olha, às vezes caídos no meio da estrada. Veja que Jesus não parou no caminho pela sua crucificação. Foi um momento de agonia, de dor, mas ele foi até o fim. Levanta a sua mão para o alto e fala assim: Senhor Jesus, eu estou seguro nas tuas mãos até o fim. Ô irmão, vai com Jesus até o fim. Vai com Jesus até o fim. Não solta a mão dele. Ele não vai soltar a sua, jamais. Jamais, jamais. Mas existe um terceiro olhar. Então, que Paulo está falando sobre um autoexame. Um autoexame. E aí eu quero trazer para você uma visão sobre isso. Autoexame, querido, você precisa ter um parâmetro. Não o exame pessoal. É você aprender a discernir o corpo, a discernir o que é esse momento. Veja que Paulo primeiro tratou da carnalidade dos irmãos e depois ele foi explicar que esse momento é espiritual e que eles deveriam avaliar o seu comportamento. Qual comportamento? O comportamento egoísta, o comportamento talvez lascivo ali no meio, a bebedice que estava acontecendo. Ele é textual, dizer, olha, nesse encontro, alguns de vocês até bêbado fica embriagado, outros sovina demais, outros com um espírito de exclusão muito grande. Então ele disse, olha, espera aí, vamos avaliar isso. Olha, então o autoexame. Mas o autoexame é em qual parâmetro, irmãos? Examine-se o homem a si mesmo. Qual é o foco? É olhar para o outro ou olhar para mim, me vendo em qual espelho? Da graça de Jesus. Amém? Isso aqui é um espelho poderoso que tem, ó. Dá para ver lá fora no estacionamento. Eu consigo me ver aqui. Mas pensa que esse espelho, irmão, é o Senhor Jesus. Não é o fulano A, B, C ou D. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, examine-se o homem a si mesmo. Mas esse exame está baseado não em outro homem, outro ser, mas ele está falando do Cristo agora revelado, da manifestação da graça. Irmão, você consegue se ver no espelho da graça de Deus? Vou fazer uma pergunta aqui que eu sempre faço. Quem aqui é santo? Levanta a mão. Agora, quem aqui é um miserável pecador? O pior dos piores. Quem aqui está com conflito de ideia? Irmão, depois que você recebe Jesus, a palavra diz que você é santo ou que você é pecador? Então, qual que é a sua crise? Por que é mais fácil levantar a mão e dizer, não, eu sou pecador? Porque isso é complacência, é conivência. É você não se apropriar de fato de que a salvação abriu para você a porta da santificação, da santidade. E que nós somos santificados, olhando para o espelho, aonde, irmãos? Quem é que está aqui? Jesus. A graça manifesta. E aí nós vamos nos conformando. Rapaz, tem alguém me ligando na hora do culto. Diz que eu estou ocupado. Irmãos, nós nos vemos, mas devemos nos olhar com a lente da graça.
e não da condenação, porque tem muita gente que usa do autoexame para autodepreciação. Sabe, ele usa do autoexame para ver o quão falho ele é e o quão falho os outros são. E aí vira uma concorrência, bom, mas eu sou menos falho ainda do que o Nilmárcio, então eu ainda estou bem. E é por isso que algumas pessoas dizem assim, quando você está falando de Jesus para elas, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato ninguém. Automaticamente essa pessoa está dizendo o quê? Eu sou melhor do que muitas outras pessoas. Porque essa é a lente que ele tem. Ele está se vendo, talvez pela referência errada. Irmão, de fato, tem gente que não fuma, tem gente que não rouba, tem gente que não mata. Mas o coração dele é duro como uma terra seca. E ele não atribui isso como pecado. Irmão, tem gente que não fuma, não rouba, não mata, ele não tem o coração como uma terra seca, mas ele é completamente indiferente. E, querido, veja que esse exame, quando ele se submete a olhar para o espelho da graça, ele vai dizer, eu tenho que me parecer mais com Jesus. Eu preciso me parecer mais com Jesus. E aí, o apóstolo Paulo diz assim, olha, para que você possa participar, examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe, então, desse momento, dignamente. Ou seja, ele quer que você participe e participe com dignidade. Mas, Calvino, ele tem uma ideia sobre o que é ser digno. Quem é digno? Irmãos, a pessoa mais digna para participar da ceia é aquele que se reconhece como mais indigno e carente da graça de Deus. Então, veja, o que me habilita é eu entender que, de fato, em mim, talvez, não há dignidade alguma para participar, mas eu fui convidado, eu fui inserido nesse lugar, na mesa. Então, e reconhecer-se indigno, irmão, não é um ato onde você se deprecia o tempo todo, onde você se desqualifica o tempo todo. Você já viram aqueles irmãos que nunca está qualificado para nada? Ele não está qualificado para orar, ele não está qualificado para ficar na porta. Nunca, ele sempre diz assim, não, isso não é para mim não. Eu não tenho qualificação. Ô irmão, toma cuidado, porque talvez essa lente está colocando você num lugar que Deus nunca te colocou. Lembre-se do que Cristo fez. Ele quer que você olhe sempre para você e entenda, eu preciso de mais graça. Amém, irmãos? Eu preciso de mais graça para orar. Eu preciso de mais graça para interceder. Eu preciso de mais graça para pastorear. Eu preciso de mais graça, querido, para viver o ministério. Sabe, talvez você precise de mais graça para exercer o seu papel dentro de casa, como mãe, como esposa, como esposo, como filho. Nós precisamos de mais graça. Sabe, às vezes a gente é desobediente. Eu preciso de mais graça para viver como ovelha de Jesus. Irmãos, tem muita gente rebelde. Não se vê. Ele não se vê no estado de rebelião, no estado de contestação. Tem muita gente dentro de casa que não percebe o seu estado, talvez de frieza, de distanciamento, de dureza. A gente precisa de mais graça para nos quebrantar, mais graça para conseguir vencer, querido, coisas que estão dentro de nós e fora de nós também. Então, o olhar para dentro é simplesmente para você sempre olhar e dizer, Deus, eu continuo precisando da sua graça. E participar sem discernimento se torna um banquete perigoso. Por quê? Porque, irmãos, tem as suas consequências. Quais são? Né? Você participar aí, eu coloquei aqui o termo leviano,
Porque leviano é aquele que faz o mal sabendo o que está fazendo. Isso é leviandade. Isso é você saber. Então, isso se aplica àquelas pessoas que reiteradamente elas sabem o que é o pecado, Deus a chama para sair, mas ela persiste, ela quer ficar naquele lugar. Então, a ceia é uma oportunidade, querido, de nós vencermos barreiras, de nós derrotarmos de fato as circunstâncias na nossa vida que nos afastam. Então, veja, isso traz doença, isso traz fraqueza, isso traz para o corpo de Cristo morte. E vou repetir isso daqui. Deixa eu tomar água. Não é tomar água, viu? Eu iria repetir. Irmãos, uma igreja, ela tem que fugir de todo tipo de divisão. Todo tipo. Aí quando eu falo igreja, o que vem na sua mente? Imediatamente. Quando eu falo a palavra igreja, o que vem na sua mente? Que a divisão está onde? Aqui dentro, né? Irmãos, lá na sua casa, você é a igreja? Quais as divisões que mais impactam a igreja? As da sua casa. Sabe por quê? As divisões da sua casa tiram muita gente do templo. Porque lá vocês são igreja. Tem irmãos que você não vê aqui mais, porque começou uma divisão lá na casa deles. Divorciaram. E aí sabe qual é a escolha? Bom, nós não podemos mais ficar no mesmo templo, na mesma igreja, porque é desonroso, é feio, as pessoas vão ver, as pessoas vão olhar. Mas a divisão começou lá. Entenda, querido, que lá na sua casa vocês também são o corpo de Cristo. Aí quando eu falo de divisão, o povo acha que é aqui, é um ministério contra o outro. Tem também, mas tem algumas divisões que chegam aqui no ministério, que começou também aonde, irmão? Lá dentro da sua casa. Quando o ministério virou assunto, quando o pastor virou assunto, quando a atividade da igreja virou assunto. Tem divisões que começam lá. É pelo que você fala, pelo que você alimenta. É a chama que às vezes está ali. Eu não posso deixar de denunciar isso, querido. Jamais. Teve um episódio que eu fiquei chocado. Eu preguei num culto e nós perdemos a pessoa no almoço. No almoço. Preguei, fiz o apelo, a pessoa reconciliou. No almoço, a pessoa já se extraviou de novo. Porque numa reunião, num almoço da igreja, irmãos, ao invés de falar de Jesus, ao invés de falar de coisa boa, de futuro, de progresso, de avanço, os irmãos começaram a falar de falhas da igreja, de falhas das outras igrejas, e de falhas e mais falhas. Resultado, aquele irmão disse assim: é por isso que eu me afastei da igreja. É por isso que eu não estou indo à igreja. E é isso que eu abomino. Irmãos, as divisões não começam no culto, aqui. Às vezes você chega aqui cheio de divisão. Você está dividido, marido e mulher está dividido. Está rusgado, está brigado. E talvez isso já está crônico. Mas o convite é, o Senhor resolve coisa crônica também, amém? Não é só coisa aguda. O Senhor, na mesa, Ele te chama para resolver. Sabe o que mais? Sabe, tem gente que passou a olhar, querido, olha, de cara feia para a igreja, por conta das coisas que você fala. Sabe, tem gente que abomina o ambiente de igreja. Não é porque ele presenciou, não é porque ele teve um mau testemunho de alguém. É simplesmente pelo fato de ouvir. E é isso que talvez você está falando. Irmão, não sei o que você fala da igreja. Aí, eu brinco com os pais aqui, ó. Quando o menino corre de mim, eu falo, você está falando bem de mim para esse menino? Porque senão, é porque antes tinha esse negócio, né? Tinha um menino que morria de medo de mim. Porque a mãe dele falava assim, ó, eu vou te levar para o pastor Edmar.
E ele é bravo. A hora que o menino me via, ele só via o bravo. Aperto de mão zero, abraço zero. E um dia ela me falou, falou, irmã, para com isso. Na hora que ele fizer 12 anos, ele cai fora da igreja. Não fala assim. Fala, vou te levar para conversar com o pastor. Mas, irmãos, toma muito cuidado com o que você constrói ou com o que você destrói, sendo o corpo de Cristo. Quantos aqui são empresários? Levanta a mão. Você já pensou, irmão? Você é empresário. E você abre a porta da sua empresa, numa baita segunda-feira, levanta e diz, ô miséria, ô segunda-feira, ô os pragas, os cão, hoje os cão do inferno estão tudo aqui. Ô irmão, mas você está dizendo misericórdia, mas deixa eu te falar, tem gente que o comportamento é assim. Aí ele quer que as pessoas vejam Jesus nisso. Repito para você, nós devemos combater a divisão, mas a gente precisa combater vindo, querido, de onde ela acontece. E se ela acontece dentro da igreja, no ministério, se ela acontece aqui no altar, o irmão não cumprimenta o outro não... Ô irmão, não deixa passar batido, não. Não deixa passar batido. Trata. Porque divisão traz o quê, gente? Traz o quê, igreja? E comunhão traz? Irmão, então está simples de entender. Você é inteligente, igualzinho eu. Divisão traz? Comunhão traz? Traz lá para sua casa? Traz lá para onde você trabalha? Pastor, mas o senhor não sabe, tem gente que é impossível ter comunhão com ele. Ô irmão, tenha com o Espírito Santo. Você está só aquela roda ali que não dá para ter comunhão, vira para o cantinho e fala, Espírito Santo, estamos juntos aqui nós dois, firme e forte. Querido, quarto olhar, veja a igreja como um lugar, como uma comunidade. Veja a igreja como um lugar onde cada pessoa ela tem a sua importância. Cada pessoa é valorizada. Cada um, irmãos. Dê valor em cada pessoa que compõe a igreja como uma comunidade aqui. E ele diz, olha, não tomem a ceia apressadamente, precipitadamente. Eu preguei domingo passado aqui sobre a precipitação, os resultados danosos da precipitação. Mas nós devemos olhar ao nosso redor. A igreja é um lugar, querido, ele é terapêutico, ele é curador também. Pastor, mas mais adoece do que sara. Não, irmão, pelo contrário. Talvez é a sua visão, talvez é o seu coração, talvez é o seu estado. Sabe por quê? Porque em muitos lugares a igreja está curando cicatrizes, olha, na alma, mas também curando cicatrizes sociais. Nós vamos ter na nossa convenção aqui em novembro, das Igrejas de Cristo, um missionário lá da Índia, ele tem mais de 20 mil grupos, e eles estão fazendo um trabalho missionário sensacional na Índia, ali na Redondeza, e as igrejas de Cristo também se uniram a isso. Por exemplo, pastor Ivone esteve aqui pregando, falando dos poços de água que estão sendo abertos lá na África, com oferta da igreja, com oferta dos irmãos do Ocidente, da América do Sul. Irmãos, veja, isso é a igreja se movimentando, a igreja fazendo. Existem vários trabalhos, o missionário esteve aqui também pregando, falando que se compra as escravas lá para tirar da prostituição. Veja, isso é a igreja também curando. Mas talvez a gente está tão concentrado na nossa dor que a gente não vê e não percebe uma obra que Cristo está fazendo nesse tempo.
sabe, com a sua igreja. Existem as feridas? Sim, mas a mesa é um lugar de cura. Amém, irmãos? A mesa é um lugar de restauração. E que eu e você, no nome de Jesus, entre, né, nesse mover, nesse movimento. E uma pergunta que eu e você deveria fazer sempre: onde está o meu irmão? Onde está o meu irmão? Onde está a pessoa que está faltando no culto hoje? Aonde que ele está? O que está acontecendo? O que ele está fazendo? Por exemplo, o Anderson e a Karen, nesse momento, talvez estão saindo do cemitério, enterrando a avó. O velório foi ontem, durou até às 9 da manhã, e agora? Esses irmãos estão ali. A mãe do Marcos talvez está lá no hospital, visitando a mãe dela. É o momento que ela está vivendo. Irmão, talvez alguém não veja o culto porque ele está doente, e muito doente. Doente no corpo, talvez doente na emoção, talvez doente na alma. A pergunta é: onde está o meu irmão? Onde está o meu irmão? Essa cadeira vazia do seu lado, aí. Onde está a Meire? Onde está o esposo da Osani? Aí você vai se perguntando, irmão, daqui a pouco você vai ver que tem gente para todas essas cadeiras que está aqui. Mas a questão é que muitas vezes isso nunca nos incomoda, porque a gente não olha para a igreja com uma visão de comunidade. E o que o apóstolo Paulo está dizendo: nós somos uma comunidade, que ela vai crescer até Jesus voltar. Imagina você fazer o almoço de domingo. A Roberta faz, e na hora do banquete só está ela. Não aparece Rones, não aparece Rafaela, não aparece Isabela. Irmão, seria insano se ela fizesse aquela refeição sem parar e perguntar: uai, cadê o meu povo? Mas essa insanidade tomou conta das igrejas. Porque a gente se acostuma com banco vazio, com culto vazio, com gente vazia, com coração vazio, com coração duro. E a gente não acha isso insano, irmão. A gente vai ficando tão insensível, tanto aqui quanto dentro de casa. Então, olhe para a igreja como uma comunidade, querido. Um lugar também de cuidado, e sempre se questiona: cadê o meu irmão? Irmão, eu estou sempre procurando alguém que está faltando. Mas veja, daqui eu tenho 300 cadeiras para olhar. E de vez em quando escapa. Alguns eu só vou lembrar: meu irmão, eu não sei nem que dia, nem que momento. Crie o hábito. Entenda que esse momento, que o convite é: olhe ao seu redor. E por fim, querido, aprenda a olhar para cima sempre. E olhar para cima é o olhar de gratidão. Sermos gratos pelo que Cristo fez, sermos gratos pela obra dele, sermos gratos por aquilo que ainda vai acontecer. Mas o olhar para cima é um olhar, querido, olha, de revelação. Nós somos o povo mais abençoado dessa terra, amém? Ah, pastor, e os outros? Eles são abençoados também, mas nós cremos que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós temos esperança. Irmãos, eu não piso num velório cheio de amargura, de dor. Eu vou num velório, principalmente de quem já se rendeu a Jesus. Eu vou ali num estado de muita paz, porque eu sei que aquela vida já está nos braços do Senhor, independente do que aconteceu. Então, amado, nós devemos cultivar uma vida de gratidão por um motivo, e um motivo muito simples. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, então nós temos acesso, direito a tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Então, vamos viver em graça. Amém? Vamos aplicar essas atitudes na nossa vida. Eu queria te convidar a ficar de pé.